todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Isis Podcast, tá? Hoje eu estou aqui na presença da Grã-Mestre Liege Lanzoni, da minha irmã, mestre maçom Ana Paula Coimbra, irmão mestre Rogério, também meu esposo, e também na presença do nosso excelentíssimo Paulo Hattick, que é professor de sociologia, de filosofia, terapeuta holístico e espiritualista. Hoje ele é nosso convidado e vem aqui para dividir um pouquinho do conhecimento dele conosco, né, para falar acerca de um tema tão importante dentro da maçonaria, mas não só dentro da maçonaria, como na sociedade como um todo, que é o Dualidade. A dualidade agora, a dualidade, me fugiu a palavra, mas enfim, a dualidade. Que dualidade seria essa? Em todos os aspectos, né? Polaridade feminina, masculina, negativa, positiva e assim por diante. Eu dou a palavra agora para a excelentíssima Grã-Mestre Liege Lanzoni, para ela continuar aí a introdução do nosso tema hoje e assim por diante vamos passando a palavra aqui de irmãos para irmãos. Boa noite a todos. Então, dando início ao nosso bate-papo aqui, o que a gente pretende? Nós pretendemos demonstrar que o universo ele é dual e não existe essa polaridade, essa polarização que está acontecendo de achar que o masculino é melhor ou o feminino é melhor, eles se complementam. Então, é esse despertar de consciência que nós tentamos buscar aqui, levar para as pessoas, para que elas entendam que nós precisamos ter em equilíbrio essas energias. Que se essas energias estiverem desequilibradas de alguma forma, seja dentro da maçonaria, seja dentro do ambiente de trabalho, seja na família, um querendo impor a energia sobre o outro, nós vamos ter muitos problemas, não só na sociedade, mas também problemas na nossa energia. Então, sobre isso que nós vamos tratar hoje, dessa importância de buscar este equilíbrio na dualidade. Perfeito, minha irmã. Passo a palavra ao nosso querido convidado, Paulo Hattick. Muito boa noite, uma honra estar aqui com vocês e fico à disposição para tratar desse tema realmente tão importante para nós como seres humanos, para a nossa evolução, né? Para essa mudança de consciência cósmica que tanto precisamos cada vez mais nessa sociedade contemporânea tão conturbada em vários, inúmeros aspectos. Então, para mim é uma honra estar aqui com vocês, agradeço muito por poder contribuir um pouquinho. A honra é nossa. Passo a palavra para o irmão mestre maçom, meu querido esposo também, mestre Rogério. Uma boa noite. Realmente esse tema é muito importante, visto que a gente só consegue ter um equilíbrio se tiver duas forças opostas. E essas duas forças opostas elas têm que estar em harmonia para que haja equilíbrio. Então, um dos aspectos no qual a maçonaria trabalha também é isso, é essa questão do equilíbrio. E acredito que não só a maçonaria, mas toda a filosofia, assim como toda a religião, crença religiosa, enfim, todo dogma ou doutrina sempre busca um equilíbrio para trazer a evolução para o ser humano. Então, onde nós vemos essa questão do equilíbrio? No nosso dia a dia, a questão de haver o sol, de haver a lua, do dia e da noite, do homem, da mulher, do negativo, do positivo, são forças contrárias que se complementam. Então, aqui nós estamos reunidos para tratar a importância dessa força, do entendimento dessa força e também da questão do equilíbrio. E eu gostaria até mesmo de fazer uma pergunta, se você não se importa, Paulo, vou aproveitar aqui. Você como um professor, filósofo, terapeuta, o que as pessoas mais elas tendem a buscar o entendimento através da sua palavra no que se diz respeito ao equilíbrio? Isso eu digo assim, no geral, dos leigos, sejam alunos, sejam pacientes, quando você busca trazer tratamento ou até mesmo esclarecimento para essas pessoas, em prol de fazer com que haja o equilíbrio, seja energético, enfim, para essas pessoas. O que chama mais atenção quando elas buscam a respeito desse assunto? Pode parecer incrível até, mas de forma geral, tá? Com algumas exceções, tá? Que a pessoa vem com a certeza daquilo que ela quer buscar,
e também com o conhecimento da sua dificuldade, dos seus obstáculos, daquilo que ela precisa enfrentar, enfim, das suas dificuldades que todos nós temos. Eu falo de qualidades, eu falo de defeitos, eu falo de crenças, eu falo de falsos ídolos, tudo isso pode ser qualquer coisa. Esses casos são bem mais raros. Os que mais procuram são aqueles que, depois da sua abordagem preliminar, eu tenho certeza que eles não sabem o que buscam. Então, o trabalho que a gente procura fazer, tanto com os alunos, tá? Nas minhas aulas de espiritualidade e principalmente no consultório com as pessoas que procuram a terapia holística ao qual trabalho, é que elas tenham, num primeiro momento, a certeza do que elas estão realmente passando, para aí depois elas escolherem, porque é a pessoa que tem que escolher o que ela quer buscar, não é? Mas primeiro você tem que ter o entendimento e a clareza daquilo que tu está buscando, não é? Então eu vejo muito isso. Muitos buscam muitas coisas, mas perdidos. Entendi. É aquela coisa que muito quer fazer acaba não fazendo nada, né? Por aí. Eu vou aproveitar então e passar agora a palavra para minha irmã, excelentíssima irmã, mestre Ana Paula Coimbra. Por favor, irmã. Eu gostaria de dar um oi a todos os ouvintes. Seja muito bem-vindo ao convidado, Paulo. A nossa proposta hoje, como todo mundo falou, é falar da dualidade. Eu acho que falar da dualidade no mundo, acho que todo mundo fala, mas eu acho que o mais importante é a dualidade dentro de nós. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta ao convidado, ao professor Paulo, em relação a essa dualidade que está dentro de nós, essa dualidade homem e mulher. Como terapeuta, qual a importância da gente fazer esse equilíbrio de dualidade do feminino e masculino? É muito importante, né? A busca do equilíbrio em tudo é muito importante. Todos temos, a gente pode até citar aqui o jargão popular, né? Tem até aquela música Sou Masculino e Feminino, do nosso grande artista Ney Matogrosso, o que não deixa de ser uma verdade. Nós temos isso. Claro que um tipo de polaridade domina mais no gênero, falando aqui do gênero psicológico, mas não significa que daqui a pouco tu não encontre mulheres, eu digo do gênero feminino, que elas às vezes não têm problema nenhum em usarem a persona quando é necessário, usar a máscara e agirem com a firmeza masculina. Como o contrário também é verdadeiro. Mas a gente precisa ter consciência disso. A gente precisa ter consciência disso e buscar esse equilíbrio. Ter a certeza que eu tenho as duas coisas. E eu posso usar as duas coisas sem alterar de forma alguma a característica original do meu gênero psicológico. Não estamos falando aqui de sexo e sexualidade, obviamente. Mas tem o gênero psicológico, que é o mais importante. Eu posso até daqui a pouco estar num corpo masculino, mas o meu gênero, ou seja, o meu perfil psicológico, ele é muito mais feminino, não é? Na questão mais sexual, que não é aqui a abordagem. A abordagem é essa, a importância de obter esse equilíbrio, a importância de buscar esse conhecimento, saber que eu tenho isso e trabalhar, não é? Eu uso e gosto sempre de comentar que eu, por exemplo, eu gosto sempre de, às vezes, citar os nossos exemplos, porque, puxa, eu convivo comigo há 52 anos e terei que conviver comigo até o final dessa existência. Então, tomara que eu me autoconheça cada vez mais, né? Para nós dois, eu comigo mesmo, ser mais feliz e mais equilibrado possível. Então, se eu olho para trás, depois de ter adquirido esse conhecimento e ter prestado mais atenção nisso e nas pessoas e nas abordagens e nos feedbacks das outras pessoas para comigo, há tempos atrás eu via que eu me expressava somente na polaridade masculina, que é também a característica do meu gênero sexual, masculino. Só que isso, por um lado, pode ser uma tragédia, porque, e muitas vezes
Na questão eu falo de tragédia no sentido de relacionamento, entendeu? Então, nos nossos relacionamentos humanos, quando tu pega, por exemplo, uma pessoa mais introspectiva, não é? Uma pessoa com a personalidade mais para dentro, mais introspectiva e também muito emotiva, as duas coisas, se emociona muito facilmente, isso não é defeito nenhum, são características da persona, são características do ego, cada um tem a sua essência. Se tu tratar ela e entendê-la e tentar usar de empatia somente com um polo, somente como homem, eu terei graves problemas nesse relacionamento. Então, para esse tipo de pessoa, eu tenho que também moderar e usar o meu lado feminino. Como, dizendo ao contrário ou vice-versa, é a mesma coisa. Então é importantíssimo, isso é o processo de autoconhecimento, que eu gosto muito até de usar um outro termo, autodescobrimento. Isso é autodescobrir-se, não é? Não tem problema nenhum, às vezes, eu agir como uma mulher agiria. Como não tem problema nenhum uma mulher, quando precisa ser mais dura, falar às vezes um não categórico e se impor numa situação, ela ser mais masculina. Ela não deixará de ser feminina por isso. E nem o homem deixará de ser masculino, se assim o é sexualmente falando do gênero, só porque ele está equilibrando esses polos, entendeu? Muito pelo contrário, ele está evitando tormentos. Os relacionamentos dele serão bem mais equilibrados. Essa é a tendência. Perfeito, irmão. Inclusive, eu gostaria de falar aqui que alguns podem estranhar, né? Porque a minha companheira de apresentar o podcast hoje não está aqui. A Patrícia Salatina, grã-mestre Patrícia Salatino, está se recuperando de um pequeno problema que ela teve aí de saúde, mas no próximo pod ela vai estar aqui, né, nos enriquecendo também com a presença, conhecimento e sabedoria dela. É muito bacana, é muito gratificante de escutar, irmão, assim, de alguém, acima de tudo um homem, né? E depois vem a questão do irmão ser professor, né, de sociologia, filosofia, espiritualista e tal, falando com essa segurança a respeito desse assunto, porque a gente nota que existe meio que dedos aí, a gente nota que tem toda uma situação de tabu que envolve isso e principalmente, acima de tudo, a má interpretação e a falta do conhecimento acerca desse tema, que é tão importante, mais importante do que muitas vezes as pessoas pensam, como o irmão abordou aqui. Isso atrapalha e impacta intimamente e diretamente dentro dos relacionamentos. E isso não se restringe apenas ao relacionamento homem-mulher, cônjuges, mas isso vai além, isso vai para a nossa sociedade e agora já arrastando um pouquinho para o nosso lado aqui da maçonaria. Inclusive eu gostaria que a nossa querida irmã, grã-mestre Liege Lanzoni, falasse um pouco a respeito disso, pegando o gancho do assunto, e trazendo isso para dentro da maçonaria, essa dualidade, porque eu já sei disso, mas eu gostaria que a irmã falasse sobre essa dualidade, essa representação que está toda dentro aí da nossa alegoria, né? Do nosso simbolismo maçônico. Passa a palavra, irmã. Obrigada, minha irmã. Na verdade, a maçonaria, nós sabemos, né? Quem não sabe, está esclarecendo que nós somos regidos por 7 leis herméticas. Uma dessas leis é a lei de gênero, que diz que absolutamente tudo no universo tem o polo masculino e o polo feminino, desde de estrelas, planetas, seres humanos, animais, etc. Tudo é composto pelo feminino e pelo masculino. Então, no momento que nós temos lojas que não equilibram essa energia, há um descompasso nessa egrégora maçônica. A própria maçonaria, ela é toda feita na dualidade, né? Assim, não entrando muito no que seria o significado da simbologia, mas nós temos, inclusive, como muitos podem ver, tá na internet, o piso de uma loja maçônica, que ele é feito de quadrados preto e branco. Isso aí é a maior demonstração de que o maçom caminha sobre a dualidade. Então, essa dualidade não só no masculino e feminino, como nós estamos falando aqui, mas em saber buscar o momento que a gente tem que agir mais como uma pessoa comum, digamos assim, ou mais como um maçom, para saber a hora que nós temos que intervir,
na vida de uma pessoa de uma forma positiva ou de uma forma mais dura, caminhar sobre esse equilíbrio. Então, buscando isso para o lado também energético, posso até dar um exemplo. Eu me iniciei numa loja exclusivamente feminina e achava que estava trabalhando uma energia, enfim, que eu não tinha o conhecimento de como era uma energia diferente. E aí um dia, por um convite, eu participei de uma loja mista e eu senti o baque. E eu senti o baque energético totalmente diferente. Então eu entendo que às vezes alguns irmãos de lojas exclusivamente masculinas ou femininas não consigam ter essa compreensão da diferença energética, porque talvez não tenham participado. Né? Não é levantando a bandeira só da maçonaria mista, é levantando a bandeira do equilíbrio energético. Então, se é uma loja eminentemente masculina ou eminentemente feminina, ok, mas tem que ser trabalhada a energia dentro de loja para equilibrar este polo. Não precisa necessariamente ser só uma loja mista. Então, essa lei que rege, essa lei de gênero, ela é eminentemente desenvolvida dentro da ritualística maçônica. Nós temos o equilíbrio em vários símbolos, né? Os irmãos e as irmãs que estão nos assistindo sabem do que a gente está falando. Então, assim, uma egrégora ela pode ser totalmente descompensada se ela for mal trabalhada, pendendo por um lado ou pendendo pelo outro. Então, acho que estou falando demais até, irmã. Então, passar a palavra para os irmãos. Irmão Rogério, quer acrescentar alguma coisa? Eu só achei bem importante mesmo o que a irmã Liege falou, não só o que a irmã Liege falou, mas também o que o irmão Paulo disse, porque assim, se a gente for retratar tanto a questão maçônica, que ela traz o equilíbrio, assim como uma questão, não do gênero psicológico, mas a gente pode até colocar isso em pauta até para a espiritualidade, porque se a mulher ela tende a ter uma polaridade masculina mais forte, ou o homem tende a ter uma polaridade feminina mais forte, isso também não quer dizer apenas do gênero, da questão física ou emocional, mas também diz a respeito de algo energético e espiritual também. Então, como a maçonaria, assim como outras doutrinas, tendem a trabalhar essa questão de energia, tendem a trabalhar essa questão de evolução, primeiramente, se conhecendo a si mesmo, né? Como o irmão havia falado, a pessoa ela entende essa questão de se redescobrir, né? Não se conhecer, mas se redescobrir. É alcançar um pilar acima. E nisso a maçonaria é trabalhada dessa forma. Seja numa loja mista, seja numa loja exclusivamente masculina ou feminina, todos que estão ali dentro, eles querem trabalhar essa força. Eles querem trabalhar, mas claro que tem uma diferença energética quando nós trabalhamos as duas polaridades. Sim. Em loja. Sim. Então, assim, é como nos símbolos, é como até mesmo na questão do piso, eu vou chamar de piso, vulgarmente piso, né? Que é a questão do preto e branco, que nada mais é do que o mundo ali, mostrando a sua dualidade. Então, nós caminhamos nesse mundo através da dualidade, mas não só o mundo. Nós mesmos somos reflexos dessa dualidade. A gente só tem mesmo que se redescobrir. E eu acho que eu falei demais. Eu espero também não ter... Porque aquilo que está dentro é o que está fora, né? Então não adianta a gente caminhar sobre o piso, a gente trabalhar a energia só focando o externo. Sim. Nós temos que focar o interno também. Porque como o irmão Paulo falou, a gente quando vai se colocar diante da vida, diante de alguma situação, a gente vai usar mais uma polaridade ou mais outra polaridade. Eu como mulher... Esse seria o certo. Esse seria o certo, seria o ideal. Nem todo mundo faz isso. É e por isso que se complica. Mas às vezes a pessoa não faz por preconceito também, porque ela acha que, por exemplo, uma mulher, se for se colocar de uma forma muito masculina, ela vai ser mal vista, ou o homem se colocar de uma forma muito feminina vai ser mal vista. Toda vez. Aí entra aquilo que nós estávamos falando antes do preconceito, né, irmão? Que claro. A gente estava falando antes. Então também tem uma certa limitação, às vezes, nessa capacidade de compreensão de que nós temos que trabalhar, podemos trabalhar e devemos trabalhar. Não é assim nenhum tipo de demérito, né? Que nem até tem uma frase que as pessoas usam de uma forma pejorativa. Tá agindo que nem mulherzinha, né? Como se isso fosse uma coisa ruim. Quando, na verdade... Falamos para as crianças é isso uma às grande vezes. coisa agir como mulher. Que muitos
agissem como uma mulherzinha, estariam agindo às vezes melhor diante de uma situação, lidando melhor com aquela situação. Então isso acontece também. Alguns devem estar se perguntando por que escolhemos esse tema hoje, né, da dualidade. Mas então, pessoal, é o seguinte, estamos todos caminhando, independente se é a maçonaria, se é a espiritualidade, independente de dogma ou religião, movimentos sociais, estamos caminhando para o despertar de uma nova consciência. É uma egrégora mundial. E nesta nova consciência, cada vez tem menos espaço para essas ignorâncias, essas distinções, essas separações. Há de se entender muita coisa e sabe-se que é um trabalho de formiguinha, né? Então, neste sentido, a maçonaria, ela atravessou os tempos, continua aqui, né? E para ela fazer isso, foi necessário que ela fizesse e ela se adequasse às sociedades, né? As mudanças todas que ocorreram ao longo deste tempo. E não seria diferente agora, nos tempos que vivemos agora, nos dias atuais, onde tudo acontece tão rápido, né? Então, estamos todos, sim, querendo ou não, despertando uma nova consciência, uns com mais sofrimento, outros com menos sofrimento. O importante é que todos nós estejamos abertos a aprender, a mudar, né? Independente se sou um maçom ou não sou maçom, aqui a gente está trazendo esse tema para dentro da maçonaria, porque a maçonaria abraça a sociedade. A maçonaria trabalha dentro, em conjunto com a sociedade, durante toda a história dela. E nada mais do que o autodesenvolver, porque quem influencia a minha vizinhança sou eu. Quanto mais pessoas influenciar umas às outras positivamente, é assim que a gente caminha para um mundo maior, melhor, né? Dizendo. Então, assim, esse pensamento de que, mas não adianta eu fazer, só eu saber, eu ter essa consciência, só eu não vou mudar o mundo. Gente, eu não gosto desse pensamento. Porque eu acho assim, imagina tantas pessoas igual a mim, pensando assim, né? Então, sim, eu influencio o meu núcleo, e o meu núcleo, sendo influenciado por mim, vai influenciar outros núcleos, e assim a gente desperta, é um trabalho de formiguinha. Mas assim a gente desperta uma nova consciência. E nessa nova consciência, como eu estava falando, é muito importante que saibamos aceitar as diferenças como um todo. Que cada vez se quebre mais essa questão do preconceito. O que é o preconceito? Já está falando, é um pré-conceito. As pessoas julgam antes mesmo de entender ou saber o que está por trás disso. Nós começamos o nosso podcast, né, com a ideia de trazer aí o assunto da mulher na maçonaria, quando para muitos é algo totalmente inusitado. Tem gente que não faz ideia que existe maçonaria mista, ou até mesmo que existe maçonaria feminina, né? Então, assim... Eu antes da Liege não sabia que existia. Viu? Olha aí, irmãos, viu só? Não é? É verdade. Ela que me ensinou que existia e me convidou para visitar. Viu? Verdade. E a maçonaria abre as portas para todas as pessoas que estão nessa mesma pegada, nesse mesmo anseio, que buscam. Porque o que é um maçom se não um questionador, um curioso? Na verdade, eu ouso dizer que o que é um ser humano que quer se desenvolver se ele não for curioso, se ele não for questionador? É assim que a gente se desenvolve. Então a gente trouxe esse tema aqui porque é necessário que despertemos a nossa consciência aí e quebramos cada vez mais esse tipo de tabu. Como eu havia falado, não tem muitas pessoas que têm consciência, né, que existe maçonaria mista, mulheres na maçonaria. Para nós aqui o mundo perfeito seria se não existisse nada disso, que eu tivesse liberdade para entrar em qualquer loja, os irmãos também, sem essa questão toda que a gente sabe que existe hoje. E a gente sabe que isso não é uma coisa assim que vai ser um estalar de dedo, né? Mas a gente está aqui para trazer essa consciência, essa informação para as pessoas, principalmente de que a dualidade, ela não está representada só na figura do homem e da mulher, mas sim toda a simbologia maçônica, a alegoria maçônica, tá? Inclusive agora já trazendo para o lado da ciência um pouquinho, na nossa própria composição, né, irmão? Somos feitos de cromossomos Y, como é que isso aí, X e Y. Então a gente tem a dualidade dentro da nossa formação. E o que é a maçonaria se não é... Exatamente, nos hormônios também. O que é a maçonaria se não é o próprio mundo ali dentro do templo, né? Então, irmã, devolvo a palavra aqui para a irmã Liege Lanzoni.
Eu acho importante destacar isso que a irmã Guacira falou, se nós pensássemos assim, não vou levantar nenhuma bandeira, não vou fazer nada porque eu sou sozinha, eu não vou conseguir nada, eu não vou mudar nada. Já pensou se todo mundo pensasse assim, o mundo não teria evoluído, né? Os primeiros que tiveram ideias, que desenvolveram tecnologias, que desenvolveram pensamentos, novas formas de comportamento, de tudo, de tratamento médico, enfim. Todos que começaram com uma ideia, sozinhos. Talvez, assim, foram até rechaçados, dependendo daquela ideia, tá maluco ou coisa parecida. Então, a gente não pode pensar assim, eu não vou conseguir nada, não vou conseguir mudar o pensamento. A nossa parte, como eu sempre digo, é fazer a nossa parte. Se nós conseguirmos aqui, tiver 100 pessoas nos assistindo e nós conseguirmos levar para uma pessoa um despertar de consciência diferente, ela pensar, olha, existe uma jornada diferente aí para mim, e ela conseguir fazer esse despertar, nós já cumprimos um pouquinho da nossa missão aqui na Terra. Perfeito. Pode falar, irmão. Eu acho que isso é muito importante também, as instituições maçônicas, não falo só das masculinas, mas as mistas e as femininas, estudarem sobre isso. Porque nós temos muitas lojas que não estudam sobre a dualidade, sobre a energia da dualidade. Eu acho que isso deveria ser levado também. Muitas lojas maçônicas não estudam a filosofia maçônica, que deveria ser, porque a maçonaria é uma escola filosófica. Muita gente não sabe disso. Muita gente acha que maçonaria se entra para ganhar dinheiro, e na verdade não é isso, né? Nós estamos lá para nos aprimorarmos como pessoa, né? É uma escola filosófica, e tudo isso é estudado lá para a gente se aprimorar, para a gente evoluir como pessoa, né? Então eu acho que isso começa pelas instituições, o que hoje em dia, infelizmente, muitas não fazem, né? E é por isso que nós estamos aqui hoje tentando levar isso para um público maior. Perfeito, irmão. Eu só gostaria de aproveitar já e perguntar para o Paulo a respeito, você falou a respeito do gênero psicológico, é muito interessante esse assunto. Agora eu gostaria que você desse a sua opinião referente à espiritualidade, sobre os polos, sobre o ser humano. Qual a sua opinião que você tem assim, a falar a respeito dessa questão espiritual? Não é nenhuma opinião, é uma certeza lógica, não é? Porque se a gente vai para a física hoje, falando em termos científicos, eu não sou um físico, tá? Sou um curioso, algum leitor de física quântica de casa, mas o universo é energia. Sim. Tudo é energia. O que é a matéria densa? Nós todos aqui, é a energia condensada. Quando a energia não está condensada, ou seja, ela está dispersa, ela está dispersada. A energia não tem sexo. A energia não tem gênero. O universo, ele é todo uma grande criação de energia. É como se vivêssemos, e a lógica nos diz isso, dentro de um grande pensamento de leis lógicas e sábias que organizam tudo de uma forma muito clara. Então isso a lógica nos traz, né, que nós não estamos aqui por nada, nós não estamos aqui ao acaso, por passagem. Tem alguma coisa muito maior que isso. Se a gente olha para trás na história do mundo, a primeira coisa que vem na cabeça são os homens das cavernas, não é? Sim. Aqueles que se arrastavam e foram para as cavernas para se abrigar das intempéries e dos animais selvagens que eles atacavam. Será que nós não fomos lá atrás homens das cavernas? Já fomos? É claro que sim. Já passamos por esses estágios inferiores de homens e anteriormente também. A nível de espiritualidade, no reino animal, no reino vegetal, no reino mineral. Como começou a vida no planeta? Ela foi expulsa das bactérias das pedras, das rochas, pelas explosões vulcânicas, as bactérias primeiras monocelulares, depois
no oceano, caíram no oceano que chegou, segundo a ciência, gota a gota, pelas chuvas intermináveis de milhões e milhares de anos dos meteoros, e aí essas bactérias foram evoluindo, foram aí criados o reino vegetal, que depois passou para a terra quando acalmou-se o caos, depois passa para o reino animal, depois para o reino hominal, que é o nosso caso, e a gente continua avançando, mas sempre energia. Vivemos em todos esses polos. O pouco que eu sei de maçonaria, e confesso para vocês que eu sei pouco, na sua gênese, na sua essência, está ali o esoterismo enraizado. Sim. E eu sou um estudioso curioso do esoterismo, não é? E o esoterismo trabalha com a certeza da reencarnação, ou seja, das vidas sucessivas. É o que eu estava falando. Já passamos pelas cavernas, hoje estamos aqui. Levamos alguns milhares de anos para chegar aqui. Então a gente pode dar saltos até pequenos. Mas o que é o tempo? O tempo é nós que contamos ou o tempo realmente existe? Segundo Einstein, é relativo. Por exemplo, desde 1905. Então, estão todos esses aspectos. Duas coisas que eu gostaria de comentar, que me ficou gravada nas falas de vocês duas. Primeiro, tu falasse do julgamento, às vezes, das pessoas por eu estar mudando para mudar o mundo. Não, tu tá certíssima, entendeu? Tu estás certíssima. Nós não podemos ter, ou seja, a petulância de achar que vamos mudar o mundo com as nossas ações e atitudes. Isso é ser muito petulante. Sim. E aí eu me lembro do grande Mohandas Karamchand Gandhi. Eu não tenho ídolos, não é? Eu tenho, assim, pessoas, ou seja, pensadores que eu admiro-os, mas não tenho ídolos. Sim. Gandhi é um que eu muito admirava. E ele deixou isso muito claro, e muitos outros antes dele, como Jesus e Buda, mas Gandhi ele foi muito contemporâneo, né, para a nossa sociedade. A mudança que você quer no mundo comece por você. Nesse sentido, irmão. Você pode mudar mudando a talvez uma centena de pessoas que convivam contigo. Se tu impor, ninguém vai mudar, eles vão piorar. Nesse sentido. Nesse sentido. Na fala da Liege, ela comentou, e isso eu queria trazer do esoterismo também, ela falou sobre a tradição. A maçonaria, não só a maçonaria, prestem bastante atenção, as religiões e mesmo as filosofias que não são religiosas, elas têm os seus dogmas e as suas tradições. Se a gente pega o esoterismo, quer ver uma coisa? Eu tenho um livrinho, é um livrinho pequeno, um opúsculo, de um Swami indiano, Sari Wicketstar Ji. Ele foi o guru do Paramahansa Yogananda, que todos conhecem, que nasceu em 1890, viveu na Índia, foi iniciado por esse guru, o Sari, e ele escreveu um opúsculo chamado Ciência Sagrada. A associação essa que trabalha e faz toda a divulgação do Yogananda até hoje, inclusive tem uma sede em Porto Alegre, aqui no Bonfim, tem no mundo inteiro. Eu comprei lá esse opúsculo. Ele foi escrito em 1897. E ele diz que o guru dele na época, ele começa explicando que deu essa missão para ele, né, de pegar as tradições e todas as religiões e tentar condensar numa coisa só, que elas falam a mesma coisa. O que é verdade também, com palavras diferentes, com traduções às vezes rebuscadas, mas elas falam as mesmas coisas. E sabe que na parte esotérica ali, o Swami ele fala uma coisa que me tocou muito e é muito genial. E a gente tem que perceber. Ele fala da tradição. Assim, a tradição, ela gera medo. Não é? Porque às vezes a pessoa não quer mudar uma tradição porque ela é reacionária. A gente tem esse pré-julgamento. Não, a tradição, ela gera medo. Falamos do tempo aqui também, né? O tempo é inexorável. Sim. O progresso é para frente. O relógio anda para frente. A certeza do mundo, ou uma delas, de tantas, é a impermanência. Tudo muda.
Segundo os cientistas e o médico, parece que em menos de uma década o nosso corpo já mudou todas as células. Quantos corpos nós temos então numa vida se vivermos 100 anos? Vários. Com o mesmo psicológico e o mesmo espírito ali dentro, mas com vários corpos. A impermanência é uma das grandes certezas da vida. A mudança. Mas a pessoa que é muito apegada, e muitos ainda são apegados à tradição, por quê? Porque ela gera o medo. A tradição é como se ela animicamente, ou seja, isso é uma falsidade, é como se eu alimentasse um falso ídolo, mas a tradição parece ou dá a entender que ela trava o tempo, o que é uma mentira. Então nós não vivemos mais no ano de 1700, se eu seguir aquela tradição. Eu não vivo mais no ano de Platão, por mais que eu adore ele, não é? Os diálogos de Platão e toda a sua filosofia, os diálogos platônicos de 400 e pouco antes de Cristo. Mas a tradição platônica, ela não travou o tempo. Hoje é 2023. E o tempo seguirá. Então tem muito isso. Mas por medo de alterar a tradição, porque ela me dá uma segurança, parece que eu consigo, pela tradição, travar o tempo. Então o Swami, ele foi muito cirúrgico, né? Ele foi muito cirúrgico nisso, para mim. É verdade. Não seria também uma forma de exercer um poder? Essa resistência à mudança, essa insistência em incutir essa tradição, por assim dizer, paralisar o tempo? Porque a maçonaria, ela é progressista. Justamente. É isso que o irmão falou. Se ela é progressista, né, é uma dos lemas maçônicos que todos pregam, que ela é progressista. Então, a tradição tem que acompanhar esse progresso de uma forma ou de outra, não se perdendo Deveria. totalmente, Perfeito. obviamente não perdendo a sua essência, também concordo, eu sou a que defende que a maçonaria não pode perder a sua essência, tanto que nós procuramos na nossa potência fazer uma maçonaria quanto mais raiz possível a gente faz, mas ela sim, dentro deste progresso, a tradição tem que acompanhar o progresso. Aí sim, porque ela veio de lá. Exatamente. Mas tem que ser progressista. Exato. E eu acredito que é. Eu acredito que é. Assim como todas as religiões e outras filosofias são progressistas também. É que a gente tem que perceber o seguinte, talvez nós olhamos mais para as pessoas que ficam para trás. Ou até mesmo Entendeu? Porque eu te pergunto, a maçonaria não está avançando como as religiões não estão avançando? Eu acredito que sim. Elas avançam. Mas no que a gente dá mais peso? Por aqueles que querem ficar parado atrás. Porque daqui a pouco uma também visão interessante. esses são os que têm mais voz. Entendeu? Perfeito. Então, por exemplo, o progressista, ele trabalha olhando para frente. É difícil tu ver um progressista escandaloso. Pode ter? Pode. Existem muitas exceções à regra. Mas ele trabalha. O que é um cientista? Ele não é um progressista, ele vai lá para o laboratório. Eu digo, por que falou de progresso também, né? Falamos aqui de progresso. Quem foram os nossos maiores impulsionadores de progresso do ser humano? Os vírus e as bactérias. Se nós não parássemos e desenvolvêssemos a ciência para entendê-los, hoje não teria raça humana. Porque parece que dos não sei quantos trilhões de células que temos, segundo a ciência, 80% são vírus e bactérias. Mas eles estão ali, nossos amigos. E nós, toma ali vacina. Toma ali vacina, não é? Mas quando a gente também não prejudica a própria microbiota, que são micróbios ali que nada mais defendem o nosso corpo. Entenderam? Então, se o progressista, o cientista, ele entra no laboratório dele, ele vai fazer a pesquisa dele, tu vai ver quando aquilo está certo, quando está publicado. Ele não trabalhou quieto. Ninguém ficou assim, olha, estou pesquisando uma coisa aqui, ó, vou chegar lá, vai ser sensacional. Vocês leem isso nos periódicos? Não, é quando está pronto lá. Sim. Se o cara testou, porque a ciência é por negação, eu tenho que comprovar, eu tenho que provar que vai dar errado para ser ciência. Agora, então quando ele chega, e quantos estão tentando e ninguém conhece eles? É verdade, irmão. É uma excelente reflexão, uma visão. E ninguém conhece. Então o progressista, ele trabalha quieto. Eu acredito, como as religiões. Religião, vamos na etimologia da palavra, na essência. Religare com a espiritualidade. Que espiritualidade? Aquilo que tu acredita.
Ah, eu acredito no Apeiron de Anaximandro, ok. Não é? Eu acredito no Deus de Moisés, no Jesus, que é também uma sequência da filosofia socrático-platônica, ok. Mas a religião é para religar com essa energia além da matéria, densa, com essa energia que está dispersa. Ou seja, uma conexão com algo maior, com esse universo, com Deus, com o teu guru, com aquilo que tu achar de melhor. Não é? Mas aqueles que gritam mais nos dão a impressão que elas não estão evoluindo e avançando. Tem. É que a gente presta pouca atenção nos progressistas que trabalham quieto. É uma opinião que eu tenho. Vou mudar meus a irmãos. minha visão pessoal. Entendeu? Agora, com essa tua Posso te reflexão. dizer, posso te dar a prova? Se não estivesse existindo esse processo progressivo na maçonaria, que é progressiva como as religiões, elas teriam acabado. E nós não estaríamos aqui E nós agora. não teríamos aqui nesse podcast. Exatamente. Entendeu? O que nós estamos falando aqui? Das tradições, mas principalmente, e aqui não é uma palavra ofensiva, não me entendam mal, da tradição medrosa, ou aquela mais reacionária, que não tem a ver com raiz. Sim. A Perfeito. raiz está colada lá é uma coisa, mas aquilo tu não vai perder, Sim. entendeu? Ou seja, o fio, aquela conexão que está ligada lá. A raiz é isso, a raiz é a essência, é a Perfeito. alma da Isso planta mesmo. com a terra. Isso mesmo. Agora sim, as flores e as folhas têm que evoluir. Então, no caso, a tradição, não é porque a tradição ela tá errada ou ela dita algo, é porque o nível de consciência das pessoas, elas ainda estão despertando para buscar um entendimento maior disso. Eu acho que sim. Uhum. Então, tipo, a Eu acho que sim. tradição... Cada um tem o seu tempo. A tradição ela, há muito tempo atrás, ela era vista de certa forma, vista como lei. E isso travava o ser humano. A partir do momento que a gente vai ter um esclarecimento maior, não só da tradição, mas do mundo à nossa volta, até mesmo que a gente está tratando aqui, esse assunto, a gente acaba destravando como se fosse esses cadeadinhos na nossa mente, na nossa consciência, e a gente começa a entender a tradição de uma forma mais grande, a gente começa a exaltar mais essa questão da tradição, não só de mente fechada, mas sim para buscar uma evolução através dela. E isso, irmão, não é muito difícil da gente fazer uma reflexão, quer ver? Isso tem a ver com os nossos falsos ídolos também e as nossas crenças limitantes ou convicções enfraquecedoras que eu chamo na terapia. A gente trabalha muito com pessoas na terapia holística, isso. A minha terapia é muito mais psicológica do que de energia, mas que tem aplicação de fluidoterapia também, o que as pessoas conhecem como passe espírita, como reiki, enfim. Mas o processo, ele é muito mais de tomada de consciência para o autodescobrimento dos falsos ídolos e das nossas crenças limitantes, entendeu? Então eu posso ter uma crença limitante em que eu mexer na tradição, o processo vai degringolar, e não vai, é medo. Perfeito. Mas esse é o grande X É da medo, questão. entendeu? Então eu preciso trabalhar o que é o meu medo. E quando que está muito opressivo? Quando que é dogmático? Não é? Será que eu não estou mexendo na raiz? Quem sabe a gente não pensa assim para responder. Isso está me causando, se eu mexer, ou seja, vai me causar alguma dificuldade? Vai me dar alguma dor além do medo? Eu talvez vá chegar num lugar que eu não queira chegar. Eis a questão. Sair da zona de conforto. porque às O vezes segredo incomoda. sempre, é o que eu falo para a galerinha lá que eu trabalho, alunos e pacientes. O segredo são as perguntas. Aprendamos a fazer as perguntas certas, Verdade. no momento certo. Nem que demore a resposta, não tem problema. Daqui a pouco, até nessa vida, tu não vai ter a resposta. Mas já fez a pergunta nessa vida para ter na próxima. Perfeito. Eu achei interessante que o irmão falou uma coisa que muitos confundem. Eles confundem tradição com raiz. E eu acho eu achei muito legal essa visão que o irmão trouxe. Inclusive, ampliei a minha visão acerca
desse assunto todo aí, com essa visão diferente que o irmão colocou. É isso que é bom, né? Eu também. Que a gente está sempre trocando essas experiências e aprendendo uns com os outros. Eu achei muito bacana essa visão do irmão aí. E principalmente essa visão que o irmão traz aqui de falsos ídolos. Os falsos ídolos que o irmão fala aqui, de repente para alguém que está aí do outro lado não entendeu bem, não significa apenas arquétipos ou personas religiosas. Falsos ídolos são ideias que temos ali de uma forma meio que imutável. É isso, irmão? Se eu estiver errada, me corrige. Ou paradigmas, coisas... crenças limitantes. Tu não está errada, mas as crenças que geram os falsos ídolos, a pergunta é, determinada convicção, quando que ela vira ídolo e um ídolo falso, tá? Quando eu me apego àquilo. E Quando eu me apego, eu me acorrento. Está sendo subjugado. Subjugado por um Perfeito. Quando eu me apego, eu me acorrento. Sim. Entenderam? Escraviza. Gente, Vocês vamos vão- colocar como é que a ciência chegou no mundo se nós estudarmos a história e olharmos para trás. Uma ideia nova para chegar, ela vai ser massacrada. Num Sim, primeiro sim. momento, massacrada. Verdade. Entendeu? Massacrada. Depois ela vai com o tempo, ou seja, vejam o progresso como não para. O progressismo que eu falo como não para. Então, um monte de gente vai bater naquilo quando tu tiver uma ideia nova. E Mas assim, essa ideia nova, ela vai acorrentar? Não. Se ela for libertária, não. Então o falso ídolo é isso. Entendeu? Ou a seja, pessoa- eu estou acorrentado naquilo. Se aquilo ali acabar, a minha vida vai virar uma tragédia. Então esse é um falso Ou ídolo. seja, não me acorde, por favor, porque senão... E a pessoa que está desenvolvendo a ideia, ela continua no seu contínuo progresso, enquanto que os outros ficam aqui berrando. E aí é como o irmão falou, a gente presta atenção em quem está berrando e não em quem está Por isso progresso. Perfeito. Por isso progresso. A gente cria os nossos falsos ídolos e as nossas auto-mentiras para tentar travar o tempo. A prova, se a gente pega, por exemplo, Tentar travar o tempo. Boa. tentar travar o tempo. O que mais a gente quer Boa. travar o tempo. Quer ver a prova? As verdade. últimas, porque eu adoro É verdade. pesquisas, né? Então, uma das pesquisas que eu mais gosto, eu estava falando com a irmã Liege aqui, antes de colocares ali a gravação, são os medos. Ela colocou o medo da morte, é o maior medo do mundo. Não é mais. O medo agora maior do mundo é a solidão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, eu li isso ano passado, diz a OMS que metade da população mundial, isso é 4 bilhões, se hoje estamos em 8, sofre de solidão. Que interessante, né? E o segundo maior medo do mundo é envelhecer. O tempo. Mas a mudança É o e a tempo. impermanência é a verdade. A única coisa permanente é a impermanente. Todos iremos, e hoje um pânico, não é nem medo, ele já está chegando a pânico. As pessoas estão lutando contra o tempo para não envelhecer. Mas o tempo é inexorável. Ou seja, você vai envelhecer? Vai. Ah não, não vou porque eu vou fazer um monte de cirurgia. Vai. Ok, tu vai ficar com uma cara uva passa. Perfeito, entendeu? E tem todo o direito de fazer 500.000 cirurgias e procedimentos se tu quiser. Mas assim, as rugas estão aí da experiência. Não tem problema. O progresso vai parar porque as pessoas têm medo de envelhecer? É claro que não. A maçonaria, as religiões deixarão de ser progressistas porque alguns, desculpa a palavra de novo, eu não quero ofender ninguém, são mais reacionários e têm medo de alterar a tradição? Não vai. Os progressistas sempre vencerão. Sempre. Só que eles não aparecem. Eles vencem quietos. Exatamente. É por isso, assim, ó, aproveitando o gancho do que o irmão falou e também do que a irmã falou, para vocês telespectadores que estão nos assistindo, a maçonaria, por ser progressista, ela também é livre dessa questão de credo. Então, assim, a maçonaria aceita se a pessoa é católica, se a pessoa é crente, se a pessoa é budista, enfim, se a pessoa ela tem que ter uma crença, né? Ela tem que crer em algo também, porque esse crer em algo nada mais é do que buscar o próprio melhoramento. É através daquilo, a gente busca esse melhoramento através daquilo. E aproveitando o gancho, até eu vou mudar de assunto. Aproveitando o gancho, tem um livro de Eliphas Levi, que se eu não me engano é Segredos da Cabala. Ele fala uma coisa muito interessante a respeito do ídolo.
Ele diz que antigamente os sacerdotes, eles depositavam o seu conhecimento, né, a sua filosofia, em ídolos. E esses ídolos eram aquelas imagens, eram personificações, muitas vezes quimeras, enfim, né? Só que ao passar do tempo, esses sacerdotes eles foram corrompendo esse conhecimento e consigo corrompendo o ídolo. Então esses ídolos que antigamente nada mais é do que era uma filosofia mesclada naquela imagem, que trazia, vamos supor, sabedoria, autoconhecimento, enfim, com o passar do tempo ela acabou se tornando algo que aprisiona essas pessoas. Através Acorrenta. Isso, através do medo, do receio, de perder a garantia de que a pessoa, quando desencarnar aqui, vai estar numa situação melhor. Se é que o irmão me entende, né? Então, ele diz também a respeito disso, que esses ídolos, eles acabam se tornando falsos, por causa que as pessoas, ao longo do passar do tempo, elas foram mudando as qualidades dele e transformando essas qualidades em defeitos para nada mais do que subjugar os seres humanos, para continuar com aquela cabeça, que nem aqueles cavalinhos que estão com... Pegando o gancho do irmão, Nietzsche falava sobre isso. Os ídolos, claro. Crepúsculo dos ídolos. Eles chegam ao ponto do ser humano abrir mão da felicidade na Terra e na promessa de uma felicidade futura no além. Num suposto paraíso. Num suposto paraíso. Então eu troco uma felicidade certa, digamos assim, que estou aqui vivendo na Terra encarnada, por um suposto paraíso. Suposto paraíso. Do dogma católico. Voltando um pouquinho, eu acho que esse medo da solidão que as pessoas têm, eu acredito, e o professor me corrija se eu estiver errada, é porque quando a gente está só, a gente entra para dentro de nós, né? Há o autoconhecimento, há a evolução, e isso muita gente não quer fazer. Não. E aí há a consciência. Quase ninguém quer fazer. Quase ninguém quer fazer, né? E ter a consciência de si mesmo é ter a consciência que o professor falou, de saber a parte feminina, a parte masculina, o bem, o mal, quando é que tu tem que agir, quando não tem que agir. Eu acho que isso também está intimamente ligado aos preconceitos. Quando uma pessoa é preconceituosa, eu acredito que isso vem muito ligado à consciência da pessoa, à evolução da pessoa, né? Do quanto a pessoa fez essa evolução, fez esse autoconhecimento, fez essa solidão de si mesma, vamos dizer assim. Eu acho que é esse o medo que as pessoas têm. E eu acho que a pandemia veio muito isso e aconteceu muita depressão, vamos dizer, exatamente por isso, porque as pessoas tiveram que fazer esse autoconhecimento. Muitas pessoas que moravam sozinhas tiveram que ficar sozinhas, né? Exatamente, irmão. Inclusive na maçonaria diz-se que o verdadeiro mestre é o mestre de si mesmo. Exatamente. Porque as coisas, tudo que acontece não se trata do externo, e sim do interno, né? E que nada mais é que uma lei hermética. É uma lei hermética, é uma das leis herméticas, se não for a mais importante de todas, né? Então assim tudo se passa. Embaixo, assim como Conhece-te a ti mesmo que conhecerás o mundo, né? Agora, é uma das coisas mais difíceis, se não a coisa mais difícil que existe, então. Pessoal, a gente está com o tempo já estourando. Se alguém quiser falar um pouquinho mais... Eu só queria falar pode uma coisa acrescentar, aqui, ó. então. Falando a respeito do que o irmão disse sobre a questão do medo de continuar com o progresso, né? Que a gente tem esse receio e a gente acaba travando o tempo. Quem sabe... Acha que trava o tempo. Isso, A ilusão. acha É que tem ilusão de travar o tempo. O tempo é inexorável. Sim. Então, de repente, inconscientemente, a solidão é isso. As pessoas, por tentar travar o tempo, elas querem driblar a solidão para não ter esse conhecimento de si próprio. Não sei, pode ser. Eu acho, irmão, que a solidão é que, na verdade, assim, tu tem que olhar para dentro de si mesmo, mergulhar dentro de si mesmo, e aí tu tem que realmente encarar coisas quase que tu não quer, porque é uma tendência, não generalizando, mas é uma tendência da gente sempre culpar o externo. Sim. Eu errei porque o fulano me levou a errar, ou eu fiz tal coisa porque me ensinaram assim. E no momento que tu olha para dentro de ti mesmo e que tu tem que te encarar e ver que tu é responsável, sim, Perfeito. por tudo que te acontece, seja Perfeito. bom ou ruim, de uma forma ou de outra, por causa da lei da causa e efeito, tem que admitir isso. Não, mas então eu sou infeliz, vamos dar um exemplo, por minha causa. Porque escolheu mal. E não por causa do terceiro,
ou do vizinho, é difícil. Então é que eu me interpretei errado. É o progresso, então. A gente, através da solidão, a gente alcança o progresso. A gente progride. A gente progride, por assim dizer. Eu acho assim, pelo tempo ser inexorável, né? O tempo e a vida sempre traz aspectos. A pandemia é uma grande prova, não é? Ou seja, o que aprendemos com a pandemia? O que aprendemos com uma guerra? O que aprendemos com um desafio e um problema grave, uma doença grave de um ente querido ou nossa dentro do nosso lar? A gente se lamenta só do problema ou a gente tenta entender o que o problema e o desafio quer nos dizer? Não é? Hoje vivemos a era de Aquário. Ou estamos entrando nela. Uns diz que estamos entrando, outros diz que já estamos dentro. É uma era, primeiro, mais iluminada, de muito mais luz, não é? E num segundo momento, uma era de busca de espiritualidade. Porque o material e o intelectual a gente já buscou e conseguiu. Relativos, mas a gente já sabe o que é o conforto, já sabe o que precisa para ter um conforto e já sabe o que precisa buscar de conhecimento. E o para dentro? O para dentro a gente está buscando? Não, a gente foge. Sim. A gente foge. O que esse processo de solidão traz? Cara, tu tem que focar o seguinte, você não se suporta a você mesmo. Aí está o seu propósito. Tem muitas pessoas que reclamam do seu propósito, mas colocam a sua vida dependente dos outros, a sua felicidade. E isso não pode. Então isso é o progresso. Essa era mais iluminada está trazendo isso. Ou seja, as pessoas nessa nossa sociedade atual estão sentindo-se muito mais solitárias porque negam-se a fazer a viagem interior de autodescobrimento. Você tem que fazer a viagem interior e tem que se suportar, porque você vai conviver com você até o final desta jornada. E nas próximas também, porque não acaba como muitas que já tivemos, não é? Como muitas que já tivemos. E mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que acordar. E a vida obriga a olhar para dentro. E a vida obriga, ou seja, cedo ou mais tarde. podemos sempre, agora um pouquinho mais evangélico, né? Poderíamos, sempre aprender pelo amor. Mas é que a gente gosta mais da dor. A gente tem uma comadre, que ela fala. A gente gosta mais do chicote no Que é lombo. pelo amor ou pela Entendeu? Mas tudo na vida Sim, é pelo amor ou pela tudo, mas a gente gosta mais do chicote no lombo. Parece que é mais emocionante, não é? E a viagem interior. Adrenalina. Tem adrenalina. É verdade. E sabe que a Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual do Divaldo Pereira Franco, ela diz: a viagem interior, ou seja, é como se fosse um parto de recém-nascido muito dolorido, sem anestesia. Sem anestesia. Entendeu? Dói, é claro que dói, Dói. mas é preciso. Sim. Se você não fazer agora, a vida não acaba. Outra coisa que está no esoterismo também, no hinduísmo, e obviamente na essência também na maçonaria tem que estar: vida e morte são a mesma coisa. Exato. São ciclos apenas. São a mesma coisa, só que o espírito estará em vibrações diferentes, quando na matéria e fora dela. O mestre maçom não teme a morte. O verdadeiro Ele mestre entende. maçom não teme, é Exato. verdade. E mais do que isso, a vida nossa deveria ser a cada dia uma preparação para a morte também, como A meta. consciência. Como eu me preparo para a morte? Me desapegando, destruindo falsos ídolos, Exato. eliminando crenças limitantes, vendo se a tradição não está me acorrentando. É isso. Por quê? Porque, para finalizar, e aí eu paro de falar, todos morreremos. Agora, dentro da doutrina espírita, todos morreremos. A tragédia é que nem todos desencarnam. Vocês sabem qual é a diferença? O que morre e não desencarna, esse fica aqui apegado. Porque aonde está o teu coração, ali você estará também. Aquele que desapegou, segue a jornada. O espírito, como Cristo disse, ninguém sabe de onde ele vem e ninguém sabe para onde ele vai. Mas ele vai seguir o seu ciclo evolutivo agora nessa era de Aquário. Então também a tomada de consciência é isso.
Preparar-se para a morte. Você tem medo da morte? Prepare-se para ela. Isso é ou deveria ser um exercício constante do mestre maçom. É. É ou deveria ser um exercício constante do mestre maçom. E os maçons que estão do outro lado, que são mestres, eles sabem do que eu estou falando, dessa Exatamente. consciência e o porquê. Né, que o mestre maçom, ele não teme a morte, ou não deveria temer. Sim. Deveria encarar ela, como o irmão disse aqui, apenas com diferenças energéticas e... Dualidade. Dualidade. Foi como a gente começou. Muda de vibração. Dualidade, exatamente. Vibração. Vida e morte é a mesma coisa. Eu vou mudar o campo vibratório. Exatamente. Eu vou mudar o campo vibratório. E eu, muito apegado, eu vou estar num campo vibratório diferente, atormentado e atormentando. O que na doutrina espírita nós chamamos de obsessão. Que são os que morreram e não desencarnaram. Olha Paulo no Atos dos Apóstolos, estamos cercados por uma multidão de testemunhas. Isso não é para dar medo de ninguém. Não, eu até vou convidar aqui, ó, os irmãos que estão aí do outro lado, que estiverem acompanhando, ou quando chegar em vocês esse vídeo, que um maçom diz para o outro, né, em situação de luto. O irmão se encaminhou ao Oriente Eterno. Exatamente. Onde é o Oriente Eterno? Por que o Oriente Eterno? Por que os maçons falam isso? Quem são os irmãos do Grande Oriente Eterno? Quem são esses irmãos? Eu vou deixar essa no ar aqui, que os maçons, independente se estão adormecidos ou se estão em atividade, principalmente os irmãos que gostam de negar o esoterismo dentro da maçonaria, de coração, não é com arrogância que eu falo, eu convido os irmãos a essa reflexão. Onde é o Grande Oriente Eterno? Quem são os nossos irmãos, né, que nos guiam, que nos iluminam? Eu acho que o Oriente Eterno seria, daqui a pouco, poderia ser o céu dos católicos, ou o mundo da bem-aventurança. Então, se eu desapeguei, eu realmente vou para o Oriente Eterno. Perfeito, meu irmão. Agora, se eu morri e não desencarnei apegado, eu crio uma barraquinha dentro da minha casa que eu morava, do meu lar, e boto a placa lá, Oriente Eterno, e fico ali atormentando. Aí vira obsessor, entendeu? Perfeito. Muito obrigado. Não. O dizer o que depois de tanta coisa aqui que foi falada, Eu né? que agradeço. Foi tanta ideia, o irmão trouxe aqui tanto conhecimento, tanta sabedoria, né, do estudo da vida. Nós aqui hoje aprendemos com o irmão muito. Mas eu digo que eu sou um copia e cola, tá? Nada é meu. Eu copiei das coisas que eu li e estudei. Porque daqui a pouco tu fica engrandecendo muito, vão me achar gênio, vamos todo mundo se equivocar. Não, é tudo copiado, eu sou copia e cola. Copia e cola. Como a memória é muito boa, eu leio, copio e falo. De certa forma, todos nós somos, não somos? E é assim que a gente aprende. A ciência atual não é nada mais do que um plágio da ciência antiga. É verdade. Exatamente, a nossa educação. A gente também não está condicionado muitas vezes Claro. a fazer o que os pais fizeram. óbvio, Então exato. não copia e cola também. Tudo é não. copia e cola. Na vida pouco se cria, tudo se copia. Verdade, irmão, verdade. Eu até digo aqui que quero convidar o irmão para voltar aqui. Quando o irmão quiser, a porta está aberta. Acho que a Liege não vai querer mais. Porque hoje sabemos que não por nós, mas o irmão também tem. O irmão tem Aonde eu vou, tempo, você conhece. tem a situação do tempo, né? Sim, Que às vezes sim. não nos favorece A tanto, gente mas consegue. vamos marcar aí. Outras vezes, com certeza, outros temas. Inclusive, vamos entrar. Eu quero chamar o irmão ao vivo, como a gente começar a gravar ao vivo, chamar o irmão aqui, porque foi muito bacana aqui essa troca de ideias. Foi muito legal. Eu saio daqui me sentindo Pensativa. pensativa. Isso é que é o importante. Reflexiva. É isso aí. Porque é interessante, eu gosto. E aí tu busca para fazer as tuas perguntas. Exatamente. Eu gosto quando alguém vem e me mostra uma visão diferente, porque eu fui uma Eu também. pessoa, eu fui uma pessoa muito apegada às minhas convicções e eu entendi que eu estava sendo ignorante com isso. Isso é verdadeiramente ser ignorante. Porque o ignorante verdadeiro é aquele que diz que sabe tudo, então ele não está aberto para coisa alguma. Não é verdade? Então assim, e foi isso Esse tem bastante dificuldade. isso me trouxe a maçonaria, porque o maçom ele é questionador. Ele é questionador. Na verdade, não sou um maçom, todos nós deveríamos ser. Então, é isso mesmo que me trouxe, né? E eu acredito que trouxe muitos.
E eu gostaria de agradecer aqui a presença do irmão, Muito dizer obrigado. que eu estou muito agradecida, os irmãos também, se alguém quiser falar alguma coisa também para o irmão agradecer. Eu gostaria de agradecer a presença do irmão, agradecer esse A todos. momento que foi realmente ímpar, a gente nem sentiu as horas passar. E dizer aos nossos ouvintes que assim como nós hoje aprendemos, trocamos ideias, que a gente espera que vocês também reflitam, que vocês também pensem, que vocês também tenham um despertar de consciência de vocês e continuem este papo com a gente. Vão aí nos comentários, tirem dúvidas de algumas coisas que foram ditas aqui, continuem conversando conosco nos comentários, que estamos abertos a falar sobre o tema, falar sobre maçonaria e Perfeito. encerramos por aqui. Agradeço Perfeito. a todos. Eu gostaria de agradecer ao Paulo Muito por ter obrigado, aceitado o convite. Dizer que eu aprendi muito, como sempre aprendo com o professor Paulo. Não é de hoje que a gente se conhece. É uma troca. É verdade. Não expressamos verdades absolutas aqui, Não, né? É nem- tudo um aprendizado. É verdade. Se ficou a reflexão para eles do outro lado, para eles buscarem, né? Perfeito. Ah, não tem nada a ver aquilo que ele falou. Ótimo. É. Que bom, né? É assim que é o mundo. É assim que é o e mundo. Tem que ser. Exatamente. E gratidão aos irmãos também. Obrigada por tudo. Bom, primeiramente, né, o que dizer? O que dizer nessa noite, né? Eu gostaria também de agradecer a presença do irmão obrigado. Paulo, a presença da sereníssima e excelentíssima, né, grande mestre Liege Lanzoni, a minha esposa que também está aqui comigo, a Cira, e a irmã, a mestre também maçom, Ana Paula, e a todos vocês aí que nos acompanharam até agora. Eu agradeço também a todos. Não esqueçam também de seguir, nos acompanhar. Como é que é o Se sininho? inscrever. Isso, inscrever, ativar os sinos das notificações. E eu espero que a gente consiga destravar esse tempo para que tu possa vir novamente também Deixa o participar. tempo correr. Ele vai acabar te matando. Deixa ele correr. Entendeu? verdade. Ele não vai? É verdade. Eu gostei Deixa muito. ele correr livre. Não. Cada um tem o seu tempo. Ah, o cara quer ficar lá pra trás. Deixa ele. Verdade, irmão. O tempo Ele ainda vai te vai matar. matar eu e ele. Você Entendeu? pode falar que não tem tempo. Mas assim, ó. Não tem Mas tem tempo. demais. Aquele que diz que não tem tempo, esse tem tempo. Esse é o que mais Esse tem. é o que vai ter tempo. Gratidão a todos. Eu vou reiterar aqui. E para quem achou que, olha, não falaram, não estou ainda esclarecida a respeito do tema, do assunto aqui que foi dualidade. Nós vamos voltar a falar deste tema muito mais vezes. Eu espero que, inclusive, também com o nosso querido Paulo aqui, que ele vai Será voltar. uma honra. Porque ele está deixando, sim, um gostinho de quero mais aqui, não só para vocês, para nós que estamos aqui também. Agradecer a todos vocês e pedir a gentileza que se inscrevam, ativem o sininho aqui. Se gostaram do nosso conteúdo, se não gostaram, comenta também. Como disse o irmão aqui, estamos abertos a todo e qualquer tipo de opinião, comentário, visão. Gratidão, um beijo no coração de todos que estão aí, tanto os irmãos que estão adormecidos, os que estão ativos e todos que também não são maçom, porque todos somos uma grande família aqui, certo, pessoal? Então um beijo no coração de vocês e até a próxima.